Olá, gente, muito boa noite. Estou aqui de volta para mais uma live. Hoje nós vamos estudar mais um capítulo do livro do Apocalipse, tá? Abra o capítulo 17. Enquanto vocês acham, vou compartilhar aqui já. Mais uma live. Ok, tá tudo certo. Já compartilhei ele aqui. Tá compartilhado, né? Diz assim, Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Fala sobre a descrição da grande meretriz, né? Vai descrever quem que é a grande meretriz. Ou, em outras palavras, a prostituta, né? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Aqui fala sobre o julgamento. Já foi praticamente julgada, sentenciada. Agora vai acontecer aquilo que o julgamento foi descrito aqui, a sentença, onde vai ser destruída totalmente a grande meretriz. Nós vamos tentar descobrir quem é esta meretriz. Abra a palavra de Deus em Jeremias 51, versículo 13. Eu vou esperar que vocês achem. Jeremias, que fala que a grande meretriz está assentada sobre muitas águas. Jeremias 51, versículo 13. Eu vou procurar com calma aqui também junto, para entender que não é fácil achar rapidamente as passagens da Bíblia, né? Eu entendo você. Diz assim, 51, versículo 13. Vamos ler aqui juntos. Ó, tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Aqui está falando sobre algo, o poder e a queda da Babilônia lá atrás. Mas essa expressão Babilônia, ela vai se referir, se refere a uma outra. Só baixar um pouquinho aqui meu retorno. A uma outra cidade, que nós vamos saber qual é já já. Vamos voltar de novo. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, a medida da tua avareza. Aqui está falando que, assim como lá a Babilônia ela tinha avareza, e por causa da avareza chegou a ter muitas riquezas. Na época da Babilônia aqui, havia-se
uma forma de, sobre muitas águas, muitos rios, faziam e fizeram-se muitos canais onde pudessem correr águas para a irrigação. E dentro dessa irrigação havia muitas riquezas. A cidade cresceu muito, ficou muito rica de tesouros. Não só disso que as águas, as irrigações, as plantações o fizeram, mas também de avareza. Era uma nação poderosa na época, tinha um rei poderoso, que todos tinham medo do Nabucodonosor. E aqui diz que era muito rica, rica demais de tesouros. Então não tinha falta de nada, mas chegou o fim. Então usa-se uma expressão que nós vamos voltar lá para o livro de Apocalipse 17, versículo 1, que diz assim. Apocalipse 17, versículo 1. Versículo 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Olha só, está falando aqui que muitos reis, muitas nações, acabaram se prostituindo de forma idólatra e também prostituição mesmo sexual. E eu vou falar para você já uma história que aconteceu na época de Paulo, o apóstolo, que existia só numa cidade mais de 1000 prostitutas cultuais que levavam as pessoas a cultuar aos imperadores romanos. E também, já estou adiantando isso, não só a adoração como também existia a prostituição mesmo carnal. Então existia só numa cidade onde Paulo esteve 1000 prostitutas cultuais, que eram destinadas para esse fim, levar as pessoas a se prostituírem. Por isso que está falando aqui, ó. Então já era uma prática comum acontecer. Com o vinho da devassidão. Era uma verdadeira devassidão, né? É uma vida devassa, em que se embebedaram os que habitam na terra. Veja em Jeremias mesmo. Deixa lá Jeremias. Nós vamos voltar em Jeremias algumas vezes. Então deixa lá em Jeremias 51 de novo. Agora o versículo 7. Jeremias 51, versículo 7. Eu vou esperar que vocês encontrem. Eu já encontrei, mas eu espero vocês acharem. Diz assim: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso enlouqueceram. Gente, aqui está dizendo que a Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor. Diz a palavra de Deus que o coração do rei está na mão de Deus, ele inclina para onde ele quer. Então está dizendo que, poxa, tá bom, Deus deu livre escolha para as pessoas escolherem o que elas querem para a vida delas. E infelizmente algumas pessoas, não sabendo da riqueza que muitas vezes é a sua vida, acabaram se deixando levar pela embriaguez, muitas vezes pela loucura. O espírito de loucura leva as pessoas a cometerem atos que depois a pessoa, eu fiz isso, e é fato, gente, é fato. Quem bebe, quem já bebeu, sabe muito bem a vergonha que é de beber a ponto de tropeçar, cair, se arrebentar. A embriaguez leva as pessoas a cometerem loucura. A pessoa acaba usando um veículo e atropela pessoas.
acaba a embriaguez brigando dentro de casa, bate na mulher, bate nos filhos, sobra até para os animais de estimação que não tem nada a ver com a bebedeira das pessoas. Então realmente a embriaguez ela leva as pessoas à loucura. Mas aqui não está falando de uma embriaguez só de quem bebe vinho, é uma embriaguez de coisas que afastam as pessoas de Deus. Ou seja, às vezes, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço. Não, mas o seu coração está nas mãos do Senhor. Você, como uma joia rara, como o ouro puro de Ofir, né, que fala lá na música. Você acha que o seu coração realmente está nas mãos do Senhor? Ou apenas a sua vida como diz aqui, um copo de ouro nas mãos do Senhor? Será se realmente a gente deixa Deus conduzir a nossa vida mesmo inteira, ou a gente acaba se deixando levar por coisas de outros ambientes, situações, e aí? Acabamos cometendo loucura. É uma situação complicada, gente. Depois vocês leiam lá Isaías 51, que vocês vão entender, mas eu não vou falar detalhes, não. Vamos voltar para Apocalipse, tá? É apenas um complemento do que diz Apocalipse. 51, versículo 7 é o complemento de Apocalipse 17, versículo 4. Diz assim. Eu li o versículo 2, né, gente? Já estou avançando demais aqui. Versículo 3. Voltando a repetir e corrigindo. O versículo de Apocalipse 17, versículo 2, Jeremias 51, 7 é um complemento, tá? Dele, não o 4, como eu disse, é o 2. Volto a repetir. Apocalipse capítulo 17, versículo 2, com Jeremias 51, 7 é um complemento do entendimento do que aconteceu lá atrás para entender melhor. Se você tem uma Bíblia de estudo que tem algumas informações no rodapé, leia, talvez seu entendimento abra-se melhor ainda. Vamos lá para o versículo 3. Versículo 3. Um golinho de água aqui porque a garganta vai secando. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Aqui está falando de uma mulher montada numa besta. Essa mulher está mostrando um poderio imperial. Está falando-se de um poder de riqueza. Está falando de uma besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 chifres e 10 cabeças. 7, gente, presta atenção nessa palavra. 7 cabeças significa 7 reinos. 7 reinos. Quando se fala numa besta, o anticristo, que tem o poder do diabo agindo diretamente através do anticristo, esse daqui, com certeza, lá atrás, o diabo já usou situações de reis que fez parte dessas 7 cabeças. Essas 7 cabeças são 7 reinos que dominaram o mundo. E 10 chifres são 10 nações que deram poder ao anticristo para fazer o que ele bem quisesse, bem entendesse. Por isso que fala lá em Apocalipse, volte aí, 13, versículo 1, fala desse anticristo aí, ó. Volte lá para você entender. É a mesma coisa, quando fala aqui, ó, de 7 cabeças e 10 chifres, é o mesmo de Apocalipse 13, versículo 1. Veja comigo, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, ou seja, que são 10 nações que darão poder, darão respaldo, né, para ele fazer as maldades. E 7 cabeças, aqui fala sobre 10 chifres e 7 cabeças. Gente, eu vou repetir de novo aqui, porque é tanta informação que a gente tem que tomar cuidado. 10 chifres significa 10 nações que darão o respaldo para o anticristo fazer maldades. E 7 cabeças são 7 reinos que existiram 5
caíram esses 5. Na época de João, estava havendo um Império Romano, um rei chamado Imperador Dominiciano, parece o nome dele. Esse daí também ia cair. E depois disso ia surgir um 7º reino, que faz parte dessas 7 cabeças, que vai dominar o mundo. Cabeças que vão dominar o mundo. E esse daqui está falando do anticristo, que vai durar por pouco tempo. Esses outros aqui duraram por muitos anos, né? Por muitos anos. E fala sobre a cabeça, nome de blasfêmia. Então praticamente é a mesma referência lá de Apocalipse capítulo 17, gente. A gente tem que voltar com calma, com muito cuidado, corrigir todos os detalhes, porque Apocalipse é uma coisa muito séria. Não posso acrescentar nada nem diminuir nada, misericórdia. Senão eu sofro consequências de até maldição. Misericórdia. Vamos lá. Diz ainda no versículo 4: no qual achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlate, adornada de ouro. Aqui está falando de uma cidade. Lembra lá no livro de Jeremias que fala que é riquíssima em ouro, adornada de ouro. É a Babilônia antigamente. De pedras preciosas e de pérola. Existe lugares em cidades que têm adornada igrejas com ouro? Existe. Existe. E daqui a pouco você pode ter certeza de onde vem mais ou menos isso. Eu vou deixa aqui, vou deixar claramente isso aqui, porque a Bíblia fala sobre isso. De pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Lembra do cálice de ouro na mão do Senhor? Transbordando de abominações e com as imundícias da sua prostituição. É a mesma referência de Jeremias 51, versículo 7, gente. É o mesmo complemento, esse versículo aqui. Tanto o 4 como o 2 dá no mesmo. Então, eu acabei naquela hora falando o versículo 4, acabou dando certo também aqui. Vamos ver. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Qual que era esse nome? Em letras maiúsculas e bem claras. Babilônia, a grande. Foi a grande Babilônia no passado, sim. A mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isso foi no passado, e isso foi não na época só de Nabucodonosor, também na época do Império Romano, e vai haver também na época do Império do Anticristo, né? Do reinado do Anticristo. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Essa palavra aqui, admirei-me com grande espanto, não é que ele ficou admirado na forma de admiração contente, não. Uma admiração espantosa. Trouxe uma admiração que trouxe um espanto. Ele se espantou, ficou boquiaberto. Eu vou explicar para você. Quando fala aqui no versículo 6 que ela foi embriagada com o sangue dos santos, santos são pessoas que se separam para o serviço do reino de Deus. Quantas pessoas na época da Babilônia não se santificaram? O exemplo na época da Babilônia, Daniel e os seus amigos, hein? Dali você tem noção. Mas não era só eles, outras pessoas também. Todos os impérios, todos os reinos que dominaram o mundo antigo, e hoje praticamente o mundo não tem domínio sobre não tem influência de nenhum reino, uma nação que domine o mundo. Tem a nação mais rica, mais temida, mais poderosa, mas não é a nação que domina o mundo. Então está faltando só cumprir o reinado do anticristo, que vai acontecer. Então o cenário está sendo montado para ele, exatamente para que ele possa reinar. E esse reinado será o 7º reinado e o último, vai acabar. Quando fala que foi embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus, aqui na época do Império Romano, muitas testemunhas de Jesus foram mortas. Quando fala que foram pessoas embriagadas com sangue... Ah, sim, o som tá falhando? É o microfone aqui, às vezes eu mexo aqui. Isso, pronto, ok.
Às vezes eu bato aqui e aí ele falha um pouquinho. Eu vou tentar não tocar muito nele aqui, tá? Deixar na posição legal. Versículo... É isso aqui, né? Agora foi. Tá tudo certo? Se tiver, diga um joinha aí. Deixa eu posicionar ele aqui melhor, para evitar tocar. Deixa eu fixar ele bem aqui. Ok. Aqui a gente precisa ter uma noção do que aconteceu no passado. Esse Império Romano, essa igreja aí, que se fala sobre a apostólica romana, ela cometeu muitos atos de atrocidade, cometeu muitos crimes absurdos, morreram muitos testemunhas de Jesus, eles mataram muitas pessoas, porque ela queria dominar o mundo através da idolatria, e como domina nos dias de hoje. E através da idolatria se vende muito, ganha muito dinheiro. Através dessa fé falsa, ela leva muitas pessoas a desviar-se de Deus, a desviar dos caminhos de Deus. E automaticamente, quando muitas pessoas se convertem, antigamente, a forma de calar essas pessoas que denunciavam essas práticas mentirosas e enganosas, elas eram mortas, eram sacrificadas praticamente a céu aberto. E eu vou te falar algumas das atrocidades que cometeram. Mas eu quero completar um raciocínio aqui. Quando se fala o sangue de muitos, não foram poucos, gente, foi muito sangue. E um dos sangues, os apóstolos praticamente quase todos. João, que teve essa visão, foi praticamente um dos últimos a ter essa experiência. Mas João praticamente morreu de uma forma até tranquila, mas os outros não. Muitos foram mortos. Pedro foi morto de ponta cabeça. Lá na época do rei Herodes, um dos discípulos de Jesus foi morto com uma espada. Eu não sei se você já viu na internet uma foto, alguém falando da morte dos apóstolos. Ali de forma cruel. Quem que matou? Eram pessoas santas que não pregava ódio, não pregava nada, pregava-se simplesmente as pessoas a voltarem para Deus. E por causa disso, eram perseguidos, porque para se vender coisas, precisa ter comprador. Para ter riqueza, precisa vender aquilo que oferece. Na época de Martinho Lutero, na Alemanha, as pessoas elas tinham medo de morrer. E dizia-se que se alguém desse uma oferta maior, dinheiro, elas iam parar num lugar, digamos, como se fosse um tal de purgatório, e lá elas teriam possibilidade de se regenerar e em vida ou na outra vida, coisa que você não merece nem a pena saber disso. E Martinho Lutero, ele, mesmo ele estando convivendo no meio de uma sociedade assim, ele começou a ler a palavra de Deus e ele viu que a salvação não era por obras, era pela fé em Jesus. Tanto é que ele declarou, uma das passagens que ele declarou firmemente é que o justo viverá da fé, ou seja, a pessoa que quer ser justa diante de Deus, ele tem que usar a fé. E por causa disso, ele sofreu muita perseguição. Isso na época do Martinho Lutero. Se a Reforma Protestante tem mais de, não sei se tem mais de 500 anos, eu não me recordo, alguém lembra aí? Alguém talvez estudou melhor do que eu. Eu li o livro do Martinho Lutero, então eu absorvi algumas coisas. Gente, é muito cruel. Agora voltando, beleza, na época de Martinho Lutero foi perseguido. Hoje muitos de nós somos perseguidos. Nós
falarmos isso para algumas situações ofende as pessoas. Mas eu não estou nem aí se a pessoa vai se ofender, se a pessoa vai gostar. Eu não estou aqui fazendo teste de popularidade, se vão gostar de mim ou não, ou teste de beleza, de formosura. Não. Eu estou apenas dizendo um fato, que da mesma forma que muitas pessoas foram enganadas no passado, hoje as pessoas continuam sendo enganadas. Mas eu não estou aqui para falar mal, eu estou aqui para dizer aquilo que a Bíblia diz, e não sou eu, é a palavra de Deus diz. Eu jamais iria ou irei ganhar pessoas para Deus, para Cristo, ofendendo a sua fé, a sua crença, falando mal daquilo que acreditam. Eu tenho que convencê-los a entender o verdadeiro evangelho, o verdadeiro significado da verdade. E a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a vida. E Jesus é o único caminho. Não existe outro. Voltando, na época, não sei se você já ouviu falar na época da Inquisição, mas tem épocas bem antes da Inquisição. Aconteceu muito na região lá da Espanha, em Portugal. Foi uma situação muito cruel, onde pessoas eram mortas, queimadas vivas. Pessoas que rejeitavam crer e seguir uma doutrina, um ensinamento, uma fé que não era bíblica. E muitos morreram, infelizmente muitos judeus, porque nisso queriam que cultuassem e adorassem a imperadores, a pessoas que dominavam o mundo na época, dominava aquele país, aquela nação, e as pessoas não aceitavam. Isso vai voltar a acontecer. Morre mesmo. Mas por enquanto a perseguição existe. Isso na época da Inquisição. Eu falei de Martinho Lutero. No dia de hoje somos apenas perseguidos porque queremos viver uma vida piedosa em Cristo, e a Bíblia diz isso em um livro de Timóteo. Não me recordo, gente, é muita coisa na palavra de Deus para a gente gravar na cabeça. Mas tem um versículo que fala assim: aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo padecerão perseguição, vão sofrer perseguição. As pessoas serão perseguidas. Aí, voltando nos dias de hoje, é isso. Nos dias de Martinho Lutero foi também uma perseguição. Na época da Inquisição houve-se muitas mortes pelo mundo inteiro. Mas na época do Império Romano foi muito, mas muito cruel. Foi o império mais assustador, terrível. E esse império parece que ele foi caído, está prostrado, ninguém se ouve falar sobre essa nação, sobre essa cidade, sobre esse povo, mas esse império vai ressurgir, e é através desse império romano que vai ressurgir o anticristo. É nesse período, então vai ser terrível. Esse império está caído, prostrado, mas ele vai se levantar, vai se reerguer de novo. Na época de Nabucodonosor, vocês lembram que ele fez uma estátua para adorar, e Sadraque, Mesaque e Abednego não dobrou o joelho, não adorou? Vocês percebem que ali já existia já um propósito do inimigo de fazer com que as pessoas já adorassem, dobrassem o joelho diante de imagens? É isso que vai acontecer no futuro. Acontece nos dias de hoje. Eu, inocentemente, eu não sabia, ou talvez alguém me ensinar, alguém me dizer que eu tinha que dobrar o joelho diante de uma imagem de escultura, que eu tinha... Gente, eu fiz isso muitas vezes. Eu não condeno quem fez ou quem faz. Eu só queria que as pessoas entendessem que isso desagrada tanto a Deus, mas tanto a Deus, que isso corre até mesmo ao ponto de levar essas pessoas a serem condenadas também, como vai ser condenado a grande meretriz, a grande prostituta das nações, que se fala de a prostituição espiritual. Quando a gente dobra... Amém, Cristiane, obrigado, filho. Quando alguém sofre alguma coisa assim no sentido de... Ai, meu Deus, deixa eu voltar aqui o raciocínio do que eu estava falando. Vamos voltar para a palavra de Deus, vamos, senão eu vou ficar falando aqui e acabo antecipando coisas. Vamos lá, volta lá, capítulo
17, versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A mulher aqui está falando da prostituta. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Só que a besta lá fala no capítulo 13 de Apocalipse que ela já emergiu do abismo. Ela já vai vir, ela aqui no caso já está dizendo que ela vai surgir e vai caminhar para a destruição. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Então está claro aqui que é coisa do diabo. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não forem escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Olha só, tá falando aqui. Era, não é mais, mas vai surgir. Então praticamente está dizendo, ó, esse reino aqui, essa nação, esse império, que já foi, não é mais, mas vai surgir. Ele vai surgir de novo. E para isso eu quero que vocês abram a palavra de Deus para complementar esse versículo. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 3. Vou esperar que vocês achem. Nós já lemos anteriormente, mas vamos estar lembrando, né? Daniel 7, versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Gente, ó, eu preguei um dia na igreja aqui. Quem assistiu a mensagem sabe muito bem. Tá falando aqui que os 4 seres diferentes uns dos outros subiam do mar. Do mar dá a entender que no mais profundo dos mares existe um abismo, o mundo dos mortos. Então, praticamente, esses seres malignos vão surgir do mundo dos mortos. Do mundo dos mortos de pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida. Por isso que fala lá em Apocalipse. Volte algumas páginas nos Salmos, né? Tem mais outra referência que complementa isso daí. Salmos 69, 69, versículo 28. Salmos, eu vou esperar que vocês achem. Meia nove. Eita, tem que parar de não mexer aqui para não dar interferência. 69, versículo 28, não é isso que eu falei? Deixa eu só conferir aqui, gente. É muita coisa, eu tenho que anotar aqui. Isso, 69, 28. Diz assim: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Aqui está falando que muitas pessoas não vão estar no livro das pessoas justas. Quem são essas pessoas? Pessoas que desprezaram a Deus, o sacrifício de Jesus, aquilo que Deus fez por amor ao mundo. Mas Deus deu livre escolha para as pessoas escolherem. Por isso que fala lá: pessoas não foram escritas nos livros da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está falando de pessoas, até mesmo dos próprios dominados pelo mal, pessoas que já morreram, pessoas que já não têm mais salvação, até mesmo essas pessoas
ficarão admirados, como diz aqui, ó, gente, presta atenção, vamos ler de novo. A besta, versículo 8, que viste, Apocalipse 16, versículo 8, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está falando de pessoas praticamente que estão condenadas. Não vai ter o nome no livro da vida. Até essas pessoas vão ficar admirados com isso. Vamos continuar no versículo 9. Apocalipse 17, versículo 9. Aqui está o sentido que tem a sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada, são também 7 reis. Aqui está falando aqui sobre os 7 montes, os 7 reis. Fala de reinos. Aí no versículo 10 dá a entender o significado, ó. Dos quais 5 reis ou reinos já caíram, dos quais caíram 5. Um dos reinos foi de Nabucodonosor, né, da Babilônia. Teve muitos reinos lá atrás. E está falando, um existe. Qual que existe? O Império Romano estava existindo na época de João. Aqui presta atenção nesse detalhe. E o outro reino, que é o último. Então se caíram 5, são 7. 5 caíram. Um existe, o romano, caiu também. Na época de João existiu, mas depois caiu. E outro ainda não chegou. Qual é o outro reino que ainda não chegou? E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Quais são o pouco tempo? 7 anos. Que é o reino da grande tribulação. Onde quem vai reinar? O anticristo. Então aqui está falando que ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Aqui é importante a gente anotar que esse reino no mundo não existe. Ah, mas será se não já existe? Não, pode tirar isso da sua cabeça. Ainda não, porque vai durar só 7 anos. Essas potências mundiais que dominam o mundo, com riquezas, com poder, armamento, isso aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque você não viu noticiar nem lugar nenhum que pessoas sumiram da face da terra, então não aconteceu nada. Mas só falta esse reino aqui. Então 5 reinos já caíram. 1 de Roma também. Então total 6 já caíram. Só falta 1. É a mesma coisa, o tempo que Deus dá, chama-se dispensação. São tempos de oportunidade que Deus deu. Eu não vou falar sobre isso não, porque é uma longa história. Começa lá de Adão e Eva, depois chega até os dias de hoje, né? A dispensação termina na época do milênio. Vamos ver versículo 11. E a besta, que era e não é, também é ele, o 8º rei, o que procede do 7, e caminha para a destruição. Aqui está praticamente falando que o inimigo também vai tentar reinar, mas vai cair, né? Ele vai se levantar só para cair, como diz o ditado. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Aqui, essa palavra, quando se fala a palavra 10 reis, gente, são 10 governantes, presidentes, ministros, são 10 nações governadas por 10 reis, ou seja, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Aqui está falando que esses 10 reinos aqui, esses 10 nações, né? São 10 nações, vou dizer assim para você entender melhor, ainda não receberam reino, não estão reinando. Se algumas nações estão reinando, estão no top 10, isso não significa que são os últimos acontecimentos da humanidade. Não. Mas 10 nações receberão reino. Eu vou falar para você quais são, só para você ficar atento.
Deixa eu pegar aqui. Deixa eu voltar algumas páginas. Essas nações ainda vão receber reino. Quais são, pastores? Aqui a Inglaterra, a França, o Japão, lembra do país do Oriente lá, o Rio Eufrates se abriu, o povo do Oriente, a Itália, que é o principal, o Canadá, a Bélgica, a Alemanha e a Holanda, a Suécia e os Estados Unidos da América. Vai ter esse poder, vai receber reino, vai reinar no império do anticristo. Pode ser que esse cenário mude? Pode ser que esses estudiosos tenham errado, falado algumas nações que talvez pode, mas baseado nos estudos, dificilmente as pessoas erram, tá? Mas fala-se 10 nações. Eu falei essas 10, mas pode ser que o cenário mude, apenas nomes mude, mas vão receber reinos. Durante uma hora, durante a expressão pouco tempo, tá? Versículo 13. 17 e 13. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Então essas 10 nações têm um só pensamento, pensaram a mesma coisa e vão oferecer à besta, que não precisa de nada disso, mas vão delegar, vão autorizar o poder e a autoridade que possui. Faça o que você quiser, vai dizer para a besta. Está aqui a carta de autorização. Então essas nações vão dar o poder. São top 10 que vão dominar o mundo, né? 10 nações. Versículo 14. Pelejarão eles, essas nações, e com a besta, o anticristo, contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui já está dizendo, vai acontecer uma batalha na volta de Jesus, tá? Vão pelejar. Isso aqui já está dando a entender lá do Armagedon, que nós vamos aprender mais adiante a peleja lá. Versículo 15. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então está falando aqui que esta meretriz, esta nação, que eu vou falar já quem é, está sentada, ou seja, está galgando através de povos, através das suas abominações, idolatrias. Está lá, multidões são enganadas, nações e línguas. É uma nação que tem domínio sobre muitos povos, multidões, nações e línguas do mundo inteiro. É essa igreja, cujo império, cujo direcionamento está numa cidade. Já eu falo qual é, mas não sou eu que falo, a palavra de Deus fala sobre isso, tá bom? Os 10 chifres que vistes e a besta, estes odiarão a meretriz e o farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Aqui essas 10 nações, essa nação única, influenciada pela besta, pelo anticristo, vai enganar outras nações, vai induzir essas nações a cometerem loucuras. Lembra lá? Vai embriagar vai levar as pessoas a ficarem malucas e a autorizar coisas. Depois que eles verem, meu Deus, nós autorizamos e fez, olha só a bagunça que está fazendo, olha só a loucura que está fazendo, e saindo guerrear contra pessoas inocentes, com pessoas que ainda vai querer pelejar contra. Quando elas observarem que cometeram loucura, essas mesmas nações, Deus vai permitir que essas nações se levantem contra esta grande meretriz, contra esta nação, e vai destruir, vai acabar. Ou seja, essas 10 nações que outrora deu poder, vai tomar o poder através de uma destruição.
destruição. Por isso que fala lá no versículo que está caminhando para a destruição. Então as nações darão poder, depois essas nações tomarão o poder, mas vão destruir essa cidade. Por isso que fala a destruição da grande meretriz ou da grande Babilônia. Porque essas nações vão odiar, vão ficar com ódio no coração e vão guerrear, vão pelejar. E diz aqui que fala que vai devastar, vão comer até as carnes, vão consumir, vai tacar fogo. Versículo 17. Por que isso vai acontecer? Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. Lembra que essas 10 nações lá no versículo têm um só pensamento e autorizou a besta a fazer coisas, deu autoridade à besta, ao anticristo, ao diabo que enganou? Deus fala que da mesma forma que um só pensamento eles decidiram a autoridade, agora num só pensamento Deus vai fazer com que eles executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. Versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reinos, sobre os reis da terra. Gente, aqui está falando qual era a nação que dominava o mundo na época de João. O Império Romano, gente. Era um império muito cruel. Eles pegavam as pessoas vivas, pessoas que criam Jesus, que não se prostravam diante dos imperadores, jogavam na arena para os leões comerem vivos. Eles pegavam as pessoas que não dobravam seus joelhos diante de imperadores, cortavam com a guilhotina. Eles pegavam pessoas, tinham uma parte onde tinha lanças com pontas. Existia uma janela grande, então vinha duas pessoas, pegava aquela pessoa e jogava de um lado e de outro, de cima para baixo. Automaticamente as pessoas morriam espetadas na lança. Outras pessoas eles queimaram vivos. Há uma história, eu não li Apocalipse, mas diz que é a história do próprio João que teve. Diz que eles ferveram um caldeirão de azeite e jogaram. E aquele azeite não fez efeito nenhum sobre João, o apóstolo mesmo, que trouxe a revelação do Apocalipse. Segundo historiadores dizem que depois ele morreu praticamente por idade. Não teve nenhum efeito sobre ele. Isso lembra lá os 3 jovens, né, que o fogo não queimou, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas só para vocês terem noção da crueldade. Isso na época do Império Romano, na época de João. Depois continua. Esse império vai surgir. Se esse império duro era terrível, imagina ele mesmo sendo controlado pelo anticristo, que se opõe, se levanta tudo que é Deus contra Deus, vai perseguir, vai ser uma coisa horrível, gente, horrível, horrível. Eu não quero estar aqui para ver, eu quero voltar com Jesus para guerrear, para pelejar, para ter o direito de ver a justiça de Deus se manifestar sobre essa terra. Pastor, essa cidade aí, qual é essa cidade que está sobre essas sete colinas? Gente, é a cidade de Roma. É Roma. Essa cidade, existem outras cidades, se eu não me engano, na Bélgica, e em Jerusalém existe cidades construídas sobre 7 colinas, sobre os mares, mas não é Jerusalém e não é essas outras cidades da Bélgica.
Está falando exatamente, claramente sobre o império que vai surgir de novo, que é o Império Romano. E para que seja isso, não resta outra coisa a não ser Roma. Se você olhar no mapa, se você observar, essa cidade está cercada sobre mares. É uma cidade praticamente. Inclusive tem uma cidade que as pessoas andam, passeiam de barcos sobre as ruas. Então a cidade que está sobre o mar. Infelizmente, é uma realidade triste. Se fosse pessoas e eu visse um ensinamento desse, eu não falaria com orgulho que eu sou apostólico romano. Eu ficaria envergonhado pelo que aconteceu no passado. Mas eu não tenho culpa. Se você segue aquilo que dizem, ensinam, e você se prostra diante de imagem de escultura, você não participativamente, mas você é cúmplice, você faz parte de um povo que um dia vai ser julgado por Deus, vai receber a justiça de Deus, e vai ser uma coisa muito séria, e pode ser condenado ao inferno também, como muitas pessoas que se prostram e adoram a coisas que não são somente a Deus, a Jesus, ao Senhor Criador dos céus e da terra, ao Rei dos reis, Senhor dos senhores. Se não for adoração somente a Deus, você está correndo um sério risco. E para o bem da sua alma, se fosse você, corra enquanto dá tempo. Deus abençoe você. Fica com Deus. Boa noite a todos. Paz.